Saúdo a todos que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um podcast da Igreja Cristã Maranata. E este é o podcast de Jovem para Jovem. E o nosso tema hoje são as perseguições à igreja. Solta a vinheta. Quando o homem pecou, a palavra nos diz que destituídos fomos da glória de Deus, em Romanos 3:23. Mas Deus Pai, em um desejo profundo de se reconciliar com o homem, ele criou um plano de resgate, E através do seu Filho Jesus, que foi morto ali na cruz, nós tivemos acesso novamente à salvação e à eternidade. E quando a gente vê esse tema, das perseguições romanas à igreja, as perseguições que foram feitas, a gente vê que o principal objetivo, do adversário era frustrar a obra, era parar, deter a obra e exterminar a fé. É como diz a palavra do Senhor. O Senhor veio para trazer vida em abundância, mas o adversário ele veio para matar, roubar e destruir. Exatamente. É até interessante que você disse que para chegar, o inimigo ele quer tirar a paz do servo, Ele quer vir para poder, cada dia mais ele quer diminuir a sua fé através das tentações, através das lutas que ele levanta, através dessa perseguição de fato à nossa fé. Mas o que diz a palavra do Senhor é o seguinte, em João capítulo 16, versículo 33, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Logo, apesar de toda a perseguição, existe um caminho certo de vitória, que é a mesma vitória que o Senhor teve quando venceu o mundo. Vitória através do caminho da cruz no sacrifício do Senhor Jesus. Então, Marcos, dando continuidade ao que você tinha falado sobre o texto de João 16, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É bem verdade isso, a igreja primitiva, ela sofreu as perseguições, os ataques, muito a nível da carne, então os açoites, as arenas, os leões, negar a própria vida por amor a Jesus. E hoje, na contemporaneidade, os jovens também, o mundo, ele sofre os ataques, mas os ataques não são visíveis à carne, mas sim a nível da mente. O adversário está aí para destruir tudo aquilo que é herança do Senhor. Então, tudo que é o princípio que o Senhor constituiu, a família, os princípios que vieram, que são herança do Senhor, o mundo, o adversário está aí para destruir isso. E ser jovem no mundo atual não é fácil. Muitas vezes nós até pensamos assim, que a igreja primitiva sofreu tanto e que às vezes para nós é mais fácil, mas não é bem assim. O ataque hoje, ele é tão difícil quanto, só que ele não é físico, ele é a nível da mente. Você resistir ao que o mundo tenta impor para você. E essa questão do ataque a nível da mente, ele vai direto na fé, porque a fé é afetada, ela é um processo de degeneração, e aí vem a morte espiritual, e isso é extremamente danoso à vida do homem, É interessante também a gente ver a postura, dos servos quando eles eram perseguidos, a definição e a firmeza que eles tinham. Até porque quando os oficiais chegavam, não tinha tempo para escolha. Era ou negar a fé ou aceitar estar com Cristo naquele mesmo dia, naquele mesmo momento. E assim também hoje é as nossas vidas, Muitas vezes nós podemos fazer essa pergunta como jovens. E nós, estamos preparados? Se o Senhor voltar hoje, assim ali como as parábolas das virgens, nós estamos firmes, É muito importante que nós, como jovens, possamos ter a mesma firmeza, a mesma definição de não negar a fé, de não negar a nossa experiência que um dia tivemos de salvação, do Senhor se revelar às nossas vidas, E aí, complementando a fala da Adassa, é interessante que a Bíblia, ela até faz uma comparação com as perseguições que a igreja sofreu. No Velho Testamento, nós tivemos duas perseguições. O cativeiro egípcio, onde eles eram ali escravos, no Egito, então eles sofriam, era uma perseguição a nível da carne. E depois o cativeiro babilônico, em que a perseguição já não era tão a carne, era a nível da mente. Então Daniel ali, de não se contaminar com um banquete que era servido, não se prostrar, não adorar a estátua de Nabucodonosor. E aí, complementando a fala que a Adassa disse sobre a fé enfraquecer, porque, fazendo um paralelo,
A estátua de Nabucodonosor, ela está muito dentro da razão humana. Então, ela tinha 60 côvados de altura, 6 côvados de largura. O número 6 fala sobre o homem, sobre a razão humana. Então, assim, muitas vezes, no mundo de hoje, é muito fácil se prostrar diante da estátua, porque está muito dentro da razão humana. Está muito fácil se contaminar com o que o mundo está aí. A relativização dos princípios. Porque tá tudo bem, é justificável fazer isso, porque tá muito dentro da razão. Até trazendo para dentro da igreja o conforto que é o cristianismo muitas vezes. Você tem que lutar para não deixar a fé enfraquecer. Então hoje com a tecnologia, as redes sociais, tô muito cansado, não vou à igreja hoje. Eu tenho um jogo para fazer, eu tenho outra coisa para fazer, não vou à igreja hoje. E todas essas são desculpas, digamos assim, justificáveis. Tá tudo certo. De novo, dentro da razão humana. A estátua se encaixava direito, perfeito no homem. E hoje nós temos que lutar para não deixar ser vencidos por esse ataque a nível da mente. É interessante porque ali na Babilônia, até como o marido Eduardo citou, os jovens, né, ali Daniel, seus amigos, eles sofriam muitos ataques à mente. Porém, eles tinham todo um preparo, né, com os recursos os meios de graça, né, o jejum, a oração. Tanto que na palavra fala que Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. E é muito importante que nós jovens também estejamos sempre em constante oração, porque os ataques, eles vêm a todo momento. Eu achei muito interessante que a Eduarda falou da relativização daquilo que é a moral, né? A relativização daquilo que são as práticas. Porque se nós colocarmos, assim, um contexto histórico da perseguição à igreja, nós conseguimos traçar desde os primórdios da perseguição que surgiu primeiramente com os judeus, né? Que perseguiam ali a igreja por ser uma seita cristã que não necessariamente se acomodava aos princípios do judaísmo e que depois foi evoluindo através da perseguição do Império Romano, que começa ali geralmente, se a gente puder traçar ali na história, com o Imperador Nero, termina ali por volta de 313 d.C. no Edito de Milão. Nós conseguimos traçar ali uma perseguição que era muito forte no sentido da carne, como bem foi colocado antes, crucificações, os irmãos eram queimados vivos, jogados nas covas de leões, e o que foi evoluindo para uma fusão daquilo que era a igreja com o próprio Império Romano. Nas bases do Império Romano cresce a civilização ocidental. Se existe hoje em dia uma civilização ocidental, é nas bases do Império Romano. Isso não tem como se negar, isso é a história que diz. E essa relativização moral, que hoje em dia culminou nesse declínio da sociedade moderna na questão de valores, é fruto também dessa ecumenização, por assim dizer. Porque funde-se o Império Romano junto com a Igreja e existe também muito de uma fusão de valores. E é o que ocorre nos dias de hoje. Tanto que assim, o que restou do Império Romano, por assim dizer, hoje em dia é a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, nas bases daquilo que foi o Império Romano, se fez a civilização ocidental. Sim. E essa civilização tem lutado e fracassado no sentido de defender aquilo que são os princípios morais. Cada vez mais relativiza-se o valor familiar. Sim. Cada vez mais relativiza-se aquilo que é a moral, a fé e a prática. Sendo que o nosso guia de fé e prática tem que ser a palavra do Senhor Jesus, a palavra que é a Bíblia. E cada dia que passa, nós podemos ver que existe um embate, principalmente na mente, como foi falado antes, lutando pelas mentes, principalmente do jovem, porque os jovens são as próximas gerações. Se você vence uma geração, você vence os seus filhos, porque aquilo que é aprendido por uma geração é passado de maneira natural para aqueles que vêm depois. Então existe uma luta pela mente do jovem hoje em dia. E essa luta vem principalmente através da relativização moral, que é algo muito comum nos dias de hoje. Você pode ver que a figura do Senhor Jesus hoje em dia é banalizada. A figura da cruz hoje em dia é banalizada, coisa que não ocorre em outras religiões. Não estamos dizendo aqui que as outras religiões devam sofrer isso, pelo contrário, nenhuma deve. Mas o Senhor Jesus não é visto hoje em dia como mestre, não é visto hoje em dia como salvador. Se você perguntar quem é o Senhor Jesus, eles podem te dizer muitas coisas. O Senhor Jesus era um sábio, o Senhor Jesus era um filósofo. O Senhor Jesus ele é uma figura da cultura pop. Mas o Senhor Jesus é uma coisa só, Filho de Deus e Salvador. Exatamente. Então nós não podemos, como jovens,
negociar a nossa fé. Não podemos negociar a nossa moral, porque o nosso guia de fé e prática é a palavra do Senhor. E aí, Marcos, vem assim, como que eu vou me manter firme na fé? Como que eu vou me manter firme para não ser contaminado com este mundo? É através dos meios de graça que o Senhor nos concedeu. É ir pro jejum, quando a carne tá fraca, é ir pra oração, é ir pra madrugada, é ir louvar ao Senhor, é não se deixar, na medida do possível, se contaminar pela tecnologia que tá aí, pela relativização dos princípios, é se manter firme, é valorizar aquilo que o Senhor deixou para nós, de herança, que são os valores que ele foi constituído milenarmente. Exatamente. E o que mata a fé, né? Muitas vezes a gente se pergunta sobre isso, e o que mata a fé é o envolvimento com o mundo, né? O envolvimento com as coisas dessa terra. Então, nós como jovens, sempre quando nós podemos buscar mais ao Senhor, como a Duda falou, se envolver com as coisas da obra, é a melhor coisa que nós fazemos, né? Usar os meios de graça, a leitura da palavra, né? Tem até um pastor que fala sobre meditar a palavra, estudar a palavra, não apenas ler, mas que possamos viver a palavra, né? Não apenas dizer que somos cristãos, que somos crentes, por uma moda, né, que se vê hoje aí fora, mas sim por viver, né? É a melhor coisa que nós podemos fazer como jovens. E deixar claro que não é fácil. Assim como não foi fácil para a igreja primitiva resistir às arenas, aos leões, por amor ao Senhor, hoje em dia não é fácil resistir a este mundo. E o que ele propõe pra gente é estar mesmo aos pés do Senhor, se humilhar e não priorizar as coisas que são dessa terra. Ah, tem alguma coisa pra fazer? Não, eu vou à igreja. Ah, eu estou cansado? Não, eu vou à igreja. É se esforçar para se manter firme na fé. Com certeza. Existe uma coisa que a minha avó costumava me dizer sobre essa questão de ir na igreja, né? Que você faltar culto é uma mania. Faltar culto é mania, porque você começa num dia que você tá muito cansado, de fato você não tem disponibilidade para ir, aconteceu alguma coisa no trabalho, aí você não consegue chegar no culto, tudo bem. Aí você faltou na segunda. Aí na terça você tá cansado, você não quer ir, sei lá o que, você falta na terça. Aí quando você vai ver, você faltou na quarta. Aí quando você vai ver, você faltou na quinta. Aí virou uma mania. E quando você vai ver, pegando o costume de faltar culto. Tá cada vez mais distante da presença do Senhor. Exatamente. É algo muito sutil. O adversário, ele age de forma muito sutil. Então você vai uma vez, vai duas, e aquilo se torna uma investida, né? Normal, Se torna uma investida. E é exatamente isso. É de maneira sutil. Vai se tornando parte da rotina e o adversário, ele vai fazendo a festa. A relativização dos princípios, dos valores, a destruição daquilo que é família, não veio de uma hora para outra e nem pode vir. É sutil. Vai entrando na sua casa, tem entrado nas igrejas, essa cultura, digamos assim, pop do que é cristianismo, todo mundo é cristão. E não é fácil ser cristão, não é fácil seguir a Jesus. É muito fácil cantar, colocar nas redes sociais que eu sirvo a um Deus, mas você viver o cristianismo, você viver o evangelho, não é fácil. Requer esforço. Exatamente. De fato, nós temos que evitar, justamente dentro disso, negociar aquilo que verdadeiramente é importante. Porque se nós colocarmos o Senhor como uma segunda prioridade na nossa vida, nós vamos acabar perdendo aquilo que é o tesouro. Porque nós temos que ser, se a gente fazer assim um paralelo com aquilo que nós já aprendemos nas escolas bíblicas, das igrejas, das 7 cartas das igrejas, nós podemos falar ali de Filadélfia e Laodiceia. Filadélfia é uma igreja que o Senhor fala: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo para tentar os que habitam a terra. Diferente do que ele fala para a igreja de Laodiceia: eu sei das tuas obras, nem és frio, nem és quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno, não sendo frio ou quente, vomitar-te-ei da minha boca. Nós não podemos estar mornos na obra do Senhor. Nós temos que viver de fato para a obra. Nós temos que viver com um coração que pulsa para louvar ao Senhor. Nós temos que falar com uma língua que glorifica a Deus. E nisso nós não podemos estar mornos. Exatamente. Jovens, que nós possamos estar firmes, né, definidos no Senhor, que nós não sejamos mornos como Laodiceia. E assim chegamos ao final de mais um programa. Nos acompanhe, nos curta, compartilhe e nos vemos no próximo programa. Amém. Pai do Senhor. A paz do Senhor Jesus.